Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou a Flávia Mendonça e não perco nenhuma história da meia-noite. Eu amo todo o teu canal aqui no YouTube, mas sou fã incondicional das histórias da meia-noite. Hoje, o que me traz até aqui para te escrever essa carta, essa história, é a minha amada e querida prima Elizabeth. Ô Paulinho, a minha prima Elizabeth, ela estava muito mal, internada já há dias naquele hospital. Para que vocês tenham uma ideia, já era o 2º mês de internação da Elizabeth. E todo mundo sabia que, lamentavelmente, não havia mais nenhum tipo de esperança para minha prima Elizabeth. Um câncer nos pulmões já havia tomado conta dos 2 pulmões e se espalhado por outros órgãos também. Seus dias eram contados. Só que, por incrível que pareça, a Elizabeth, apesar de ser uma moça jovem, inteligente, muito bem informada, ela não conseguia descobrir, na verdade, o que ela tinha. Eu, às vezes, até fiquei com a impressão de que ela soubesse. No entanto, na convivência ali com a minha prima, nas visitas com a minha prima, eu fui entendendo que ela não sabia mesmo. Mas o que aconteceu foi que ela começou a questionar as pessoas. Então, quando chegava alguns amigos, algumas amigas, que ela ficava em particular, ela segurava-se na mão da pessoa e ela começou a perceber que ela estava recebendo um número de visitantes cada vez maior. Gente que há muito tempo ela não tinha visto, de repente estava lá no hospital. Gente que talvez não fosse nem próxima tanto ela assim para visitá-la no hospital e de repente estava lá. Ela começou, sabe, a minha prima começou a entender aquilo como se fosse uma despedida. Ela era muito perspicaz, muito inteligente, muito sensível. Ela começou a perceber naquilo tudo uma despedida. Então ela começou a perguntar para as pessoas que iam lá. Fala a verdade, dizia a minha prima. E quantas vezes eu presenciei a minha prima fazendo isso. Fala a verdade, eu vou morrer? É isso. A pessoa agia como naturalmente agem pessoas acossadas por esse tipo de pergunta. A reação era sempre essa: que isso, Elizabeth? De jeito nenhum. Você está num momento se recuperando, daqui a pouquinho tudo isso vai passar, você vai melhorar, você vai ficar boa. Nós ainda vamos sair muito juntas, diziam as amigas, né? Nós vamos sair ainda muito juntas, nós temos muita coisa para resolver juntas. Vamos paquerar, vamos namorar muito, ou vamos viajar muito, ou vamos estudar muito. Então cada pessoa, de acordo com o que ela vivia com Elizabeth, procurava passar uma esperança a mais, um ânimo a mais para minha prima, alimentando-a de que aquilo não era o fim. Ela estava passando por uma fase. Era uma fase difícil, era uma fase
importante de doença, mas ela venceria. Então ninguém usava de franqueza, de honestidade com ela. Até porque, olha, ela não merecia ouvir isso mesmo. Ela não merecia. A minha prima, ela era uma pessoa especial. Sabe quando você chega a comentar assim em família, entre pessoas amigas, você começa a usar expressão do tipo: puxa, essa pessoa não é desse mundo. Ela é tão boa, ela é tão especial, que ela não é desse mundo. Não era mesmo. A gente começa a encontrar desculpas, né? Mas tudo isso com relação a um fundo de verdade. Não era mesmo para ficar nesse mundo. Ela era muito boa para continuar aqui nesse mundo. Ela era muito especial para continuar aqui nesse mundo. Então a gente usava muito esse tipo de expressão entre nós, obviamente. Um belo dia, e eu é que tomei conhecimento disso tudo, e daqui a pouquinho eu vou revelar como foi que eu tomei conhecimento disso tudo. Um belo dia, a Elizabeth, que era uma pessoa muito sensível e especial, ela fez, no momento de isolamento dela, ela com ela própria ali no quarto, ela fez uma oração. Essa oração, ela conversou com Deus, ela conversou com os seus anjos, e teria ela usado essa expressão: eu conversei com os espíritos de luz. Disse-me ela depois, vocês vão entender direitinho. Conversei também com os espíritos de luz. Eu queria receber uma comunicação. Então eu na oração, disse Elizabeth, falei o seguinte: se alguém, eu queria receber rosas brancas, se fosse para eu voltar para casa. Digamos, eu vou ter alta, eu me recuperei, vou voltar para casa, eu quero que alguém me traga rosas brancas. Eu gostaria de receber isso tudo, ela conversando com os seus espíritos de luz. Eu gostaria de receber rosas amarelas, se for para eu ficar mais um tempo no hospital e depois me recuperar. Eu queria receber o aviso através das rosas amarelas e gostaria de receber as rosas vermelhas se eu tiver que me preparar para morrer. Eu gostaria de receber essa comunicação. Eu gostaria de ter esse preparo. Eu gostaria de receber rosas vermelhas se eu estiver de fato condenado à morte por essa doença. Se eu estiver próximo à minha morte. Ela fez essa oração, obviamente que sem ninguém saber absolutamente nada. A certa hora, e eu estava lá com a minha prima Elizabeth neste momento, e ela estava dormindo, o que era muito comum de acontecer com o avançar da doença. Ela ficava sob calmante e dormia grande parte do tempo. Bateu a porta do quarto da minha querida prima uma senhora, e eu atendi essa senhora. E ela foi delicada, sabe? A senhora me entregou assim um ramalhete, um maço de rosas vermelhas. Ela me entregou aquelas rosas vermelhas e me deu o seguinte recado: oi, falando assim baixinho. Ela tinha percebido que a Elizabeth estava dormindo. Falou assim baixinho, de maneira delicada: oi, tudo bem? É para Elizabeth. Você diga a ela que eu, a dona Quitéria, trouxe aqui as rosas para ela. A dona Quitéria é a mãe da Sheila, a mãe da amiga dela, Sheila. Eu até atendendo a senhora ali na hora, perguntei: quer que eu acorde? A Elizabeth, ela já está dormindo há um bom tempo. Não, por favor. Não há a menor necessidade. Diga apenas que eu mandei as rosas para ela, as rosas vermelhas para ela. É a dona Quitéria, tá? Mãe da Sheila. E recebi as rosas, coloquei-as sobre a mesinha no quarto do hospital. A mulher foi embora e esperei que naturalmente a Elizabeth acordasse. E ela acordou. Mais ou menos passado desse tempo, uns 40 minutos, se tanto, ela acordou.
E quando ela acordou, eu quis dar notícia para ela. Com certeza ela iria ficar feliz. Falei: Elizabeth, enquanto você estava dormindo, teve uma senhora tão simpática e muito delicada, falando baixinho. Ela deixou esse ramalhete de rosas vermelhas para você. A Elizabeth me olhou assim, com os olhos arregalados, um tanto ou quanto assustados. Ah, é? Um buquê de rosas vermelhas? Sim. Por que você não gostou? Falou: gostei. E quem foi que trouxe? Ela perguntou a mim. Falei: eu não vou esquecer de nenhum detalhe. Dona Quitéria. Foi a Dona Quitéria quem trouxe. Ela disse que é a mãe da Sheila. E foi nessa hora, quando eu disse quem havia trazido as rosas, que eu vi 2 lágrimas rolarem dos cantos dos olhos da minha prima Elizabeth. Ela ficou profundamente tocada e, ao mesmo tempo, com um rosto assim de quem estivesse um pouco assustado. E aí eu queria saber por que ela estava chorando, o que houve, por que ela estava emocionada. E foi exatamente aí que ela me colocou a par de tudo que ela tinha feito, da oração, sobre o pedido que fizera, que ela queria ter uma comunicação, e que aquelas rosas vermelhas respondiam diretamente à sua pergunta. Eu ainda tentei dizer para ela que não, que era bobagem, que ela não acreditasse nisso, mas ela completa de uma forma que realmente ficaria difícil para qualquer desmentido. Foi quando ela me disse: ô Flávia, essa Dona Quitéria que esteve aqui, a mãe da minha amiga Sheila, ela já é falecida faz uns 4 anos. Que? Exatamente o que eu estou te falando. Com certeza mais do que isso. A Sheila é minha amiga da faculdade, nós estudamos juntas, fazíamos trabalho juntas. Eu conheci demais a Dona Quitéria, eu não saía da casa delas. Dona Quitéria sempre me tratou de maneira magnífica, era muito cordial, muito amiga, muito presente. Quantas e quantas vezes eu dormi lá na casa da Sheila, na verdade na casa da Dona Quitéria, mãe dela. Tive uma convivência muito estreita com ela. Ela já é falecida e ela veio me trazer as rosas. Isso tudo fica muito claro para mim. Olha, eu fiquei numa situação tão delicada nessa hora que eu não tinha, em verdade, como desmentir tudo aquilo que estava acontecendo. Eu não tinha nenhum argumento. Então, nessa hora, eu comecei a chorar também. E ao chorar, eu simplesmente dei guarida às palavras da minha prima Elizabeth, e aí eu concordei com ela de que, de fato, ela estava vivendo uma doença terminal, uma doença muito grave, que ela de fato se preparasse, porque o fim, infelizmente, estava próximo. Ela me fez segurar a mão dela, nós fizemos uma linda oração, pedimos muito a Deus, a luz, os espíritos de luz que a iluminasse quando da sua passagem. E na sequência, eu vi tudo isso acontecer. Ela de novo fechou os olhos, adormeceu para nunca mais acordar. Nunca mais. Eu estava lá com ela. Eu vivi esse momento ao lado da minha amada e querida prima Elizabeth. Depois que houve esse desfecho, obviamente, que toda a tristeza se abateu sobre a família, o sepultar da minha prima, eu me encontrei com a Sheila, a amiga dela. A Sheila estava lá, no velório. E quando já sepultada a minha prima, na saída do cemitério, por incrível que pareça, eu vi a Sheila. Ela tinha ficado assim, uma das últimas pessoas, a exemplo do que aconteceu comigo, a sair dali. E eu falei: puxa, ela não ficou à toa. Ela ficou para que eu conte a história para ela. Sheila, eu vi a tua mãe
Nossa, e foi a vez da Sheila me olhar assim, assustada. Ela falou, impossível. A minha mãe, aí ela ficou exatamente, ela determinou a data que havia acontecido. Eram 5 anos, a minha prima havia dito que eram mais de 4 anos. Então a Sheila estabeleceu a data correta. Não é possível que você tenha visto a minha mãe, ela já é falecida há 5 anos e 2 meses, ela foi precisa. Não é possível. Aí eu relatei para ela. Ela esteve lá no hospital, levou um buquê de rosas vermelhas para minha prima Elizabeth. E a Elizabeth entendeu numa resposta dela de que o final estava próximo, muito próximo. E dei os detalhes todos para Sheila e nós duas choramos. Foi exatamente naquele instante que a Sheila me conduziu pela mão e me levou dentro do cemitério, lá no túmulo da senhora mãe dela. Falou, olha, tudo que você me disse eu confio plenamente, mas é que aqui na lápide nós temos fotografia. Foi essa senhora que você viu no quarto do hospital? E quando eu olhei, não tive nenhuma dúvida. Era uma foto que estava na lápide, mas ela estava sorridente, serena, tal qual surgira no quarto daquele hospital. Aquilo para mim foi definitivo sobre o entendimento de que realmente a vida não é só neste plano. Ficava claro para mim que no pós-morte a vida tem sequência. Foi a partir daquele momento que a própria Sheila, incentivada por mim, procuramos uma igreja e rezamos também uma missa em sufrágio à alma da sua mãe, a senhora Dona Quitéria. E depois também rezamos tantas outras em sufrágio à alma de Dona Quitéria e da minha amada e querida prima Elizabeth. Aquilo fez com que nascesse uma amizade entre mim e a Sheila, que nós demos sequência. Nos mantivemos amigas e somos amigas até nos dias atuais. E olha que a nossa amizade já completou 20 anos. Essa era a história que eu tinha para contar, na história da meia-noite. Espero que vocês tenham gostado e manifestem-se, por favor, curtindo a história, mandando o seu joinha, o seu comentário, que para mim vai ser muito importante. Quero depois voltar em outras ocasiões contando outras histórias, meu amigo.